Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou conversar com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que acaba de ser indicado como relator do caso no Conselho de Ética, que vai apreciar a situação do senador Demóstenes Torres. E nós vamos exatamente conversar com o senador Humberto Costa sobre o caso Demóstenes. Senador, o senhor pegou uma missão, digamos, espinhosa. Como é que o senhor está se sentindo ao ser escolhido relator para julgar um colega seu, o senador Demóstenes Torres, no âmbito do Conselho de Ética? Bem, muito tranquilo, apesar de não ser uma coisa confortável, que eu não procurei assumir, mas também não poderia me furtar a responsabilidade como senador de relatar esse caso. Aliás, no momento em que nós fomos disputar o voto popular e apresentar nossas proposições, está implícito que uma das funções que o parlamento tem é de fiscalizar o executivo, fiscalizar o judiciário e fiscalizar a si próprio. Quem deve manter a boa imagem do Poder Legislativo é o próprio Poder Legislativo. Então, nós assumimos também, no momento de disputar o voto, a responsabilidade de, em situações como essa, podermos assumir uma função. Então, eu estou absolutamente tranquilo. Bom, o senhor, naturalmente, como relator, pretende propor que o senador Demóstenes compareça ao Conselho para fazer a sua defesa. O senhor imagina quando será feita essa convocação? Bom, nesse primeiro momento nós vamos aguardar a defesa por escrito e oral que ele deve apresentar ao Conselho de Ética. Ele tem 10 dias a contar dessa data para apresentar essa defesa. A partir daí eu terei 5 dias para apresentar um relatório preliminar. E paralelamente a isso nós vamos, quando for o caso, convocar pessoas que possam depor, requisitar documentos, fazer acariações, mas eu creio que a nossa ideia é fazer com que esse processo seja o mais rápido possível para dar uma resposta ao Senado e principalmente à sociedade brasileira. O prazo total para um processo como esse é de 60 dias, mas eu pretendo concluí-lo num espaço de tempo mais curto. E o senhor pretende também convocar o Carlinhos Cachoeira, que está no centro do escândalo? Bem, tudo isso eu vou refletir sobre ao longo de reuniões que eu farei nos próximos dias para elaborar um plano de trabalho. Eu pretendo, na próxima terça-feira, apresentar esse plano de trabalho ao Conselho de Ética e nele vão constar os depoimentos que eu considere necessários, bem como o momento adequado para que eles venham a ser feitos. Por enquanto, eu não elimino nenhuma possibilidade. E surgiu uma dúvida logo no início desse debate, se o Conselho de Ética teria ou não poder para requerer à Polícia Federal o material, a documentação apreendida, inclusive acesso ao sigilo fiscal e sigilo telefônico das pessoas envolvidas no escândalo. Como é que está essa situação? O senhor acha que o Conselho de Ética tem essa prerrogativa ou não? Acho que sim, até porque já existe precedente em que o Conselho de Ética solicitou a documentação relativa a um processo que corria em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal e o Supremo atendeu. E, como tal, nós entendemos que isso pode se repetir. Nossa intenção, inclusive, na próxima semana é visitar o ministro Lewandowski, juntamente com o presidente do Conselho de Ética e o corregedor do Senado, para pedir o acesso a esses documentos. Até porque o segredo nesse processo ele está sendo meramente formal, porque a cada dia que se passa, nós vemos a imprensa e diversos setores terem acesso a essa documentação. Nada mais justo que o Senado, para poder tomar uma decisão crítica, ele possa ter acesso a essa documentação para fazer justiça de maneira mais fundamentada. Mas é bom dizer também que no caso de um processo por quebra de decoro parlamentar, trata-se de um processo eminentemente político e que não carece de provas criminais para que ele possa ter andamento. Logicamente que se essas provas nos forem oferecidas, fica muito mais fácil a elaboração do relatório e a tomada de posição pelo Conselho e pelo plenário.
E digamos que se reconheça essa prerrogativa ao Conselho de ter acesso a toda essa documentação, inclusive ao sigilo dos implicados. Isso significaria que a CPI que está se tentando formar seria desnecessária? Não, acredito que não, até porque esse processo por quebra de decoro parlamentar, ele é muito restrito à participação do senador Demóstenes Torres. No entanto, pelo que nós temos visto pela imprensa e por aquilo que a Polícia Federal e o Ministério Público têm dito, trata-se de uma suposta organização criminosa com atuação em todo o território nacional, nos 3 níveis de governo, municípios, estados e União, e nos 3 poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo. E isso é muito mais amplo do que a mera discussão da conduta de um parlamentar. Por essa razão, eu não vejo contradição entre o processo no Conselho de Ética e a implementação da CPI. O importante é que a CPI esteja limitada exatamente a lidar com esse tema, ou seja, da suposta organização criminosa comandada pelo senhor Carlos Cachoeira. E na investigação específica em relação à situação do senador Demóstenes, nesse contexto aí, dessa operação aí, Monte Carlo, né? Provavelmente vão surgir elementos que comprometam eventualmente outras pessoas. O senhor, como relator, depois poderá eventualmente oficiar ao Ministério Público para continuar a investigação, ou à Polícia Federal, não sei como seria, qual seria para oficiar no sentido de chamar atenção para aqueles vínculos? Com certeza. Eu acredito que se for instalada rapidamente, um dos espaços para os quais essas informações serão dirigidas será a própria CPI. Assim como da CPI, esperamos também uma contrapartida de informações que possam nos ajudar a elaborar esse relatório. Ou seja, há uma perfeita possibilidade de uma ação simbiótica entre o Conselho de Ética, a CPI, o Ministério Público, a Polícia Federal, que acho que o objetivo de todos é esclarecer ao país o que de fato está acontecendo nesse caso. Agora, senador, em casos passados que remetendo a problemas de falta de decoro, a mentira em si mesmo, praticada por um senador da República, sempre é considerada falta de decoro. E pelo noticiário do escândalo em si, vários colegas do senhor já têm, nós temos conversado aqui no plenário, já consideram que o senador Demóstenes faltou com a palavra, mentiu. Isso significa, na sua opinião como relator, que comprovada a mesma mentira, ele deveria ser cassado? Veja, nós realmente temos essa cultura aqui no Senado, né? E dentro da definição conceitual do que é decoro parlamentar, o mentir estaria aí incluído como uma falta grave. No entanto, é preciso analisar à luz dos fatos essa situação para que não se faça um pré-julgamento. Além do mais, há um rol de punições que podem ser aplicadas a depender da gravidade do fato, não é? Então, a própria dimensão que a mentira tem, ela poderá pesar numa suspensão, numa advertência ou até mesmo numa cassação, se for o caso. Eu pretendo não fazer nenhum tipo de pré-julgamento. E que prazos o senhor imagina serão necessários? Qual é o tempo para que esse caso esteja concluído? O prazo máximo para a conclusão de um processo como esse é de 60 dias. Mas eu pretendo, antes desse período, apresentar esse relatório. Há um clamor da sociedade por conta disso, há um clamor entre os senadores também, e eu creio que o próprio interessado quer o mais rapidamente possível a conclusão desse processo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Humberto Costa, que foi indicado pelo Conselho de Ética para relatar o processo de cassação do senador Demóstenes Torres. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo através do Alô Senado, cujo número é 0800 61 2211, ou acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.